Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou neste momento com a Bíblia de estudo de John Wesley, com o livro Antologia Teológica, livro muito bom, de Júlio de Andrade, e também com um site maravilhoso aqui, que fala sobre o conhecimento de Deus. Eu vou estar falando sobre o conhecimento de Deus. E segunda carta de Pedro, capítulo 2, capítulo 1, e o versículo 2 diz o seguinte: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Eu sou o professor Nelson, também sou professor de teologia e pastor. No momento não estou dirigindo igreja, eu congrego na Igreja Brasil para Cristo, na cidade de Valparaíso, São Paulo. Já ensinei teologia há muitos anos na Escola Bíblica Permanente Sião, em BH, Belo Horizonte, Minas Gerais, em João Molevade, na Assembleia de Deus, Minas Gerais, em Assunção, no Paraguai, na Argentina, em algumas cidades, em Artigas, no Uruguai, em Caguaçu, no Paraguai, em Assunção. E hoje nós moramos na cidade de Valparaíso, São Paulo. Sou professor, poeta, escritor. E vamos falar aqui nesta manhã, dar uma pincelada, sobre as características gerais do conhecimento de Deus. O nosso objetivo aqui é levar o nosso público à compreensão, a compreender a grande importância do conhecimento de Deus. Refletir a respeito do nosso chamado, da nossa vocação e das promessas que Deus tem para conosco. E ressaltar a necessidade de termos uma fé abundante, uma fé crescente e frutífera. E nós vemos aqui, lemos no texto sobre a primeira carta do apóstolo Pedro, segunda carta aqui foi lido o versículo, capítulo 1, versículo 2, e nós observamos que a segunda epístola do apóstolo Pedro traz na realidade muitas informações. A primeira foi uma carta de encorajamento, de encorajamento aos cristãos, da coragem, da força aos cristãos da época. Eles estavam passando por muitos problemas, estavam sofrendo bastante. Já na segunda carta, nós observamos que estavam acontecendo problemas internos da igreja com os falsos mestres, que eles incentivavam algumas pessoas a duvidarem da fé. Primeira e segunda carta de Pedro, epístola, é uma complementação, uma complementa a outra. Assim como a primeira, a segunda carta, Petrina, nos traz uma grande vantagem na época atual, porque aí descobrimos verdades centrais do cristianismo para combater os falsos mestres atuais, que são muitos. São muitos impostores e mercadológicos da fé cristã
que atuam na época atual. Envolvem-se em uma cultura moderna e as pessoas, elas aceitam porque elas precisam de um milagre, precisam de alguma coisa, e as pessoas, na realidade, parecem que não estão buscando a essência do cristianismo, porém elas buscam serem beneficiadas através de algum milagre, através de alguma recompensa, o que não deveria ser assim. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 11, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, versículo 11. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e poderosas ou preciosas promessas. José Alves, meu irmão, a paz do Senhor, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Vocês observem aqui, já no versículo 4, quando diz preciosas promessas, né? Para que por elas possamos ser participantes da natureza divina. Quando acreditamos, quando cremos, quando aceitamos, quando tomamos posse das promessas do Senhor, vamos participar da natureza divina, porque vamos acreditar, vamos aceitar o que a palavra de Deus diz para nós. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. Vejam, diligência, sermos diligentes, sermos vigilantes, sermos cautelosos. A nossa fé ela vai sendo acrescentada, né? A virtude é acrescentada à nossa fé, e vamos tendo a ciência, o conhecimento. E a ciência, a temperança a paciência, a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Observe que é uma cadeia, é um grande elo que acontece com essas virtudes. Uma é consequência da outra. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Observem, havendo toda essa ressignificação de conhecimento, não vamos estar iludidos, não vamos estar estéreis, quer dizer, não teremos em nós espaço para darmos lugar à aceitação de falsos ensinamentos. Adriano Alves, a paz do Senhor. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego. Significa, aquela pessoa que não tem essa ligação, que não tem esse vaso cheio desses conhecimentos, a palavra do Senhor nos está dizendo que ela é cega, porque ela é ignorante, ela não tem um conhecimento, logo ela vai cair em qualquer vento de doutrina ou em qualquer situação. Se a pessoa falar que, olha, aqui nesse saquinho de sal tem um milagre, a pessoa vai comer aquele sal, porque a pessoa não tem o conhecimento. Nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação de seus antigos pecados. As pessoas não querem nem saber. Tiago, um abraço, meu querido. Assiste aí, tá? Compartilhem com outras pessoas. As pessoas esquecem da purificação dos seus pecados. E a essência, na realidade,
do verdadeiro cristianismo é a santificação da nossa vida, é a crença, é a aceitação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós possamos obter a vida eterna. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Quando nós aceitamos, quando nós acreditamos, quando nós estudamos, quando temos o conhecimento de Deus em nós, não iremos tropeçar. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observem, Senhor. Senhor é aquele que domina, é aquele que está acima. E Deus está acima dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos jamais eles terão equivalência com os pensamentos de Deus. Mas Ele não somente é o nosso Senhor, também o nosso Salvador. Salvador que veio, que se entregou, que deu a sua vida por nós, para nos redimir de todos os nossos pecados. Logo nesse estudo aqui, nós vamos enfatizar muito o conhecimento de Deus, as características gerais do conhecimento de Deus, para nós termos uma vida piedosa. Em primeiro lugar, a suprema importância do conhecimento de Deus. Fiquem bem atentos, se quiserem acrescentar alguma pergunta aí podem fazer. E a teologia de Calvino exalta a categoria de conhecimento, dominantemente uma teologia da palavra. E ela deu nascimento a uma tradição teológica que mesmo hoje é a melhor descrita pela frase mencionada. O pensamento de Calvino, de João Calvino, ele tem a sua ênfase no conhecimento de Deus, e Deus como revelador e o homem como conhecedor. Deus revela-se ao homem. Deus tem os seus caminhos, as suas formas de estar revelando-se ao homem, e o homem é o receptor desse conhecimento ou dessa revelação. E nós vemos aqui que as ideias comuns levantadas contra Calvino é de que ele superintelectualizou a fé cristã. Parte, se não toda, do vigor dessa censura desaparecerá se considerarmos o que Calvino quer dizer por conhecimento. E o caráter de Deus tem assim uma forma de acomodação, e o termo acomodação ele tem a sua referência ao processo pelo qual Deus reduz ou ajusta as capacidades humanas. Na realidade, por mais que nós tenhamos conhecimento, jamais iremos chegar ao ápice do conhecimento, conhecendo na realidade Deus. Lembro-me que o pastor Gesiel Gomes, ele disse que Deus, na realidade, ele, nas suas palavras, né, que Deus é indefinível. Na realidade, não podemos definir. Nós, com o nosso conhecimento, nós podemos alcançar algumas coisas, alguns patamares, algumas escalas. Entretanto, jamais nós vamos ter um conhecimento completo acerca de Deus. E o que Ele quer revelar dos infinitos mistérios do seu ser. Através da Bíblia nós podemos perceber a grande revelação de Deus à humanidade, e essa revelação de Deus leva o homem a ter um diálogo com Deus através da oração, através da palavra de Deus, que é a Bíblia.
E nós observamos aqui, na segunda epístola de Pedro, né, ele refutando o gnosticismo. Ele dá ênfase especial ao conhecimento de Deus. Naquele contexto, os gnósticos estavam distorcendo o significado do conhecimento, o significado do saber, e certas heresias estavam sendo introduzidas na igreja, e era necessário um ensino super minucioso, super cuidadoso, e fundamentados para refutar a filosofia do gnosticismo. Entre essas coisas, os gnósticos, eles acreditavam possuir um conhecimento de origem mística, que nós chamamos de gnose, ou que era chamado de gnose, e para eles a salvação vinha por meio do conhecimento, pela capacidade intelectual e também pelo autoconhecimento, quando, no entanto, nós temos muito conhecimento, nós estudamos bastante. Eu sou uma pessoa que tem uma formação acadêmica, uma formação teológica, tenho uma pós-graduação, eu tenho uma série de conhecimento, porém isso não vai envolver para a minha salvação. Muitas vezes a pessoa não tem conhecimento de tantas coisas como outros têm. No entanto, ela leva uma vida espiritual bem melhor do que aquela pessoa que tenha um conhecimento teológico. Uma vez que a pessoa tem conhecimento, evidentemente, lhe é exigida muitas coisas, porque se eu tenho um conhecimento de uma situação, eu não sou ignorante. Mas aquela pessoa que não tem aquele conhecimento, ela é ignorante, significa que ela não tem aquele conhecimento, logo ela não será exigida tanto quanto a minha pessoa. E nós vemos aí que a carta, ela refutava o gnosticismo e levava as pessoas a terem um conhecimento de Deus, contrapondo a tais heresias. Pedro nos diz que a graça e a paz são multiplicadas pelo conhecimento, do grego epinognosis. Esse conhecimento de Deus, conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. E no grego a palavra empregada é gnosis, mas aqui o apóstolo acrescenta o prefixo epi, que significa completo, um conhecimento claro, um conhecimento objetivo, um conhecimento pessoal. Ou seja, dentro da perspectiva bíblica, o conhecimento divino não é algo abstrativamente, não é algo abstrato ou baseado em algum tipo de esoterismo, porém o resultado da minha comunhão com Deus. Quanto mais eu tenho uma comunhão íntima com Deus através da oração, através da leitura da palavra de Deus, eu vou tendo um foco, eu vou tendo base naquilo que eu professo, naquilo que eu proclamo. Afinal, como disse certo autor cristão, é possível saber muita coisa sobre Deus sem conhecê-lo muito. Isso quando ocorre, se pretende compreender as coisas espirituais de maneira racionalista. Entretanto, a boa teologia cristã, ela leva o crente a compreender ao Senhor de modo relacional e experiencial, através da experiência, que é expressado por meio de uma vida piedosa, por meio de uma vida de caridade, por meio de uma vida que possa frutificar, que possa dar fruto. Porque o verdadeiro cristão, ele frutifica para Deus. E temos um conhecimento para a vida e piedade. Pedro, ele faz uma declaração super importante da autoridade de Cristo, quando ele enfatiza o seu divino poder que ele nos deu e nos leva a uma vida piedosa para a construção da nossa salvação e de uma vida em santidade. Essa vida em santidade aqui que eu estou dizendo
Não significa que eu não possa usar barba, ou que eu não possa pintar o meu cabelo, ou que eu não possa pintar a minha unha. Cristo, ele veio para tratar com a nossa intimidade, com o nosso interior, não com as coisas externas. E nós temos o quê? Nós temos fontes importantíssimas para que possamos conhecer o nosso Deus. Primeiramente, nós temos a palavra de Deus, a Bíblia. A leitura da palavra de Deus nos faz pessoas sábias para a salvação. Porque o Salmo 1 diz que o justo, ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Não significa que eu esteja lendo a Bíblia 24 horas, mas aqui é uma ênfase, uma forma de mostrar que eu tenho interesse em compreender as coisas de Deus. E o Salmo 27, versículo 4, diz que está na casa do Senhor para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Meditar significa pensar, analisar, estudar, aprender, ponderar. E buscar informações como instrumento espiritual. Aí podemos falar sobre a oração, e através da oração nós nos comunicamos, nós falamos com Deus, nós expressamos os nossos sentimentos e sentimos a presença de Deus em nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz: e orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. E vemos também que a palavra do Senhor nos ordena orar sem cessar. Significa que eu devo estar em constante comunhão com o Senhor, em constante harmonia com a palavra de Deus. Amém? E nós vemos então, gente, que a essência de Deus é desconhecida e inacessível a nós. De acordo com Calvino, todas as especulações sobre ela são blasfêmias. E aqui está o principal erro dos eruditos, bem como dos filósofos que discutem o ser de Deus sem a revelação da sua vontade. Na realidade, Deus revela-se ao homem. Deus revela-se através da sua palavra, através da criação. Os céus manifestam a glória de Deus. E a grande e última revelação de Deus à humanidade foi Jesus. Jesus veio, viveu uma vida humana entre nós, revelando-se ao ser humano e mostrando-nos que nós podemos vencer os obstáculos, que nós podemos vencer as dificuldades e que podemos ter comunhão com Deus. Quando nos voltamos para a revelação especial histórica, não é a revelação das obras de Deus em geral, mas são seus atos de redenção. Notamos que essa acomodação de Deus às capacidades do homem. E a palavra de Deus nos mostra a redenção pela palavra da criação, que já nos mostra a eterna sabedoria de Deus através da criação do homem, através da criação do universo, através da criação dos céus e da terra, numa linguagem muito especial, manifesto na arquitetura criadora do mundo. Deus, ele é o arquiteto do universo. Deus, ele é o ser que construiu, que criou o universo, obra das suas mãos, e ele renova e restaura a natureza caída, como ele é a palavra eterna de Deus. E por meio da palavra tudo foi criado. Quando você lê o livro de Gênesis, você vai observar que o Senhor criou pela sua palavra, pelo comando da sua palavra. A essência de Deus permanece um mistério mesmo para os que conhecem o seu nome. Deus, entretanto, não tem somente dito o seu nome, mas em vários casos aparece em ação ao povo escolhido, ou a grupos, ou a pessoas escolhidas. E a presença de Deus, através das teofanias, que são as manifestações de Deus no Velho Testamento,
não é a exibição da sua essência, é antes uma ilustração a mais da sua essência. Quando Deus manifestou-se no Velho Testamento, através de vários episódios, através de várias situações, Ele está mostrando a sua soberania, mostrando o seu poder, mostrando o seu caráter ao ser humano. Teofania tem a mesma função revelacional que os sacramentos. Não é incomum em Calvino relatar os dois, a exemplo de Paulo. As importantes características que ambos têm em comum são uma presença real e espiritual, o que não deve ser identificado com a aparência física e visível, mas a manifestação intrínseca do caráter de Deus, do conhecimento de Deus para o ser humano. Nós vemos aí, em segundo lugar, a vocação celestial e as promessas divinas. Primeiramente, nós somos chamados por Deus. Todas as bênçãos espirituais, elas são obtidas através da nossa intimidade, através do nosso conhecimento, daquele que nos chamou. Conhecer a Deus não é um privilégio apenas para algumas pessoas. A chamada de Deus é para todos. A salvação é para todas as pessoas. Muito embora que todos não serão alcançados. Por quê? Porque não aceitaram, porque não acreditam, porque não buscam. Porém, a salvação ou a eleição está para todas as pessoas. Ainda que existem alguns grupos que falam que Deus elegeu apenas determinados grupos, mas na realidade não é assim. Pedro, ele ressalta a dupla característica da vocação divina. A glória ressalta a nobreza do ser de Deus, a virtude, a essência, o amor, a misericórdia, a graça, a fidelidade de Deus. E segundo Lawrence Richards, não recebemos poder para sermos bem-sucedidos nos negócios, nem para nos tornarmos populares. Recebemos poder para vivermos vidas devotas. Se você e eu nos concentramos em viver vidas devotas, descobriremos que temos poder abundante. Isso aí está no comentário devocional da Bíblia. Vejam que esse poder que está em nós, que opera em nós, é para que nós possamos ser testemunhas da glória de Deus. E Atos capítulo 1, versículo 8 diz que você vai receber poder para ser testemunha tanto em Jerusalém, em Samaria e em toda a Judéia e até aos confins da terra, para sermos mártires, para sermos testemunhas daquilo que Deus tem operado no ser humano. E Deus não nos deixa desamparados. E na nossa caminhada, na nossa jornada, Ele vai estar conosco. Ele vai cooperar conosco através dos sinais, através das maravilhas. E quando eu me entrego a Deus, as coisas elas vão fluindo, vão acontecendo de uma forma sobrenatural. E a fidelidade de Deus, queridos, ela é essencial. A fidelidade de Deus à sua palavra. Podemos confiar na palavra que Deus falou, na palavra que Deus determinou, na palavra que Deus ordenou. O Apocalipse diz isto, diz o fiel, isso diz o amém, a sua própria promessa. É preciso nós compreendermos e interpretarmos as promessas de Deus e tomarmos posse de tudo aquilo que Cristo fez através de nós. A salvação, ela vem através do nosso arrependimento. Se você recebeu a Cristo, se você aceitou a Jesus como seu Salvador, você tem a vida eterna. E o céu é a nossa esperança. O céu não é aqui. Aqui nós temos tribulações, problemas, dificuldades. Porém, Deus ele já nos dá uma vida plena. Deus não prometeu uma vida fácil para as pessoas. Mas Ele disse, olha, vocês podem viver uma vida abundante na minha presença, através da comunhão, através da oração,
através da intimidade, porque o vosso adversário ele veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. E o Espírito Santo mora dentro de nós. Vejam, nós temos salvação, essa vida absoluta de Deus, essa vida plena, essa vida abundante, e o Espírito Santo mora em nossos corações. E além de tudo, queridos, o Espírito Santo, ele habitando em nós, o que é que nós temos? Nós temos paz, a paz de Deus, que nos ajuda a suportar todas as tempestades da vida. Ele está presente em toda e qualquer situação. Exaltado seja o nome do Senhor. E além de tudo isso, nós temos essa provisão de Deus. O Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus, ele cuida de nós em todas as nossas necessidades. Isso é muito importante. Logo, esse conhecimento que eu estou falando de Deus, que você vai adquirindo com a leitura da palavra e no dia a dia. Observem que eu uso muitas repetições, eu enfatizo muito, evidentemente, pelo fato de ser professor. Até a minha filha disse, não, o senhor repete muito, prova realmente as características de um professor, pois o professor sempre repete para que os seus alunos possam aprender. Em terceiro lugar, queridos, nós temos uma fé que deve crescer, uma fé em crescimento, uma fé que possa frutificar. E para que nós possamos crescer, nós devemos ter muito cuidado. Ter muito cuidado e a cada instante nós vamos recebendo de Deus algo muito especial. Vamos ler aqui no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 15, que fala sobre a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto. Vocês já estáis limpos por causa da palavra que eles tenham falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. O segredo aqui está na permanência. E como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Vejam que, para que eu possa frutificar, o que é necessário? Permanecer, continuar, vivendo uma vida disciplinada, empenhada em compreender a essência da natureza, da santidade de Deus, do conhecimento de Deus. Permanecendo nele, nós iremos dar muito fruto. E nessa frutificação, nós vamos estar fazendo o quê? Agradando ao Senhor, agradando a Deus. E a Bíblia nos diz, acrescentai a vossa fé, significa tomar abundantes providências, nos esforçando para haver uma agregação das virtudes cristãs na vida da pessoa. E aí nós temos a fé. A fé, segundo Tiago em sua carta, ele diz que a fé sem obras ela é morta. Logo, nós devemos ser partícipes das boas obras que acompanham aqueles que herdam ou que vão herdar a salvação. E o que é que nós devemos acrescentar à nossa fé? Nós temos a virtude, né? Primeiro a virtude. No grego, arete, que excelência, bondade e até mesmo bravura. Arete é o princípio principal e ético para que nós possamos acrescentar a qualquer aspecto da nossa vida. E numa cultura que valoriza a busca do sucesso, o cristão ele é exortado a perseguir a excelência. E Paulo ele diz, olha, aí vai ser acrescentado a ciência, isto é, o conhecimento de Deus. Como sequência nós temos o domínio próprio, que sermos temperantes, depois a perseverança através da nossa paciência, a humildade, a devoção, a prática do amor fraternal e a caridade.
E o que vai resultar em tudo isso? O amor de Deus é derramado em nossos corações, que é o amor ágape, é o amor perfeito, é o amor que faz, é o amor que salva, é o amor que compreende. E vamos deixar de sermos pessoas infrutíferas. Nós vamos deixando de ser estéreis. À medida que nós vamos nos aperfeiçoando, que vamos desenvolvendo a nossa fé cristã, o que é que vai haver em nós? Uma abundante graça. Vamos ser pessoas que vamos enxergar o outro com o olhar de Jesus, usando misericórdia e tendo segurança, tendo firmeza da nossa vocação, do nosso caráter em Cristo, diante das consequências trágicas que acontecem no dia a dia. Oi, Fernando, tudo bem, querido? No dia a dia, o que é que vai acontecer? Nós deixamos de ter aquela fé nominal e passaremos a ter uma fé produtiva. E a palavra nos diz, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação. Eu não estou falando aqui de campanha de prosperidade, eu não estou falando aqui de show gospel, de oba-oba. Eu estou falando aqui de uma vida íntima com Deus, de uma vida íntima com o Senhor. E quando eu falo as pessoas muitas vezes querem barganhar, querem fazer barganha, Deus não me abençoa porque eu dou o meu dízimo, eu dou a minha oferta. Deus me abençoa porque Ele é Deus, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é o Senhor. Não adianta eu querer dar 10 milhões de reais para a igreja e, no entanto, eu viver uma vida totalmente fora da presença de Deus. Queridos, compreendam isso, com Deus não se faz barganha. Deus nos abençoa porque a sua misericórdia dura para sempre. E também porque eu não sou bonzinho, porque não existem pessoas perfeitas. Se eu não erro em uma coisa, eu erro em outra. Então não adianta eu estar apontando o erro do outro. Não adianta eu estar julgando o outro. Infelizmente, no meio evangélico, existe muito tribunal, existe muito julgamento. Quando não deveria ser assim. Jesus, ele não veio para condenar as pessoas. Ele veio para salvar as pessoas. Ah, mas a pessoa vive uma vida assim, isso aí não compete a mim. Não compete a você. Porque o verdadeiro juiz é Deus. Quem conhece a pessoa é Deus. O Senhor conhece os nossos pensamentos. Antes mesmo de nós planejarmos, Ele já conhece tudo a respeito de nós. E a Bíblia nos mostra que o conhecimento espiritual é o resultado da minha vida equilibrada, da minha vida de comunhão com o Senhor. O crescimento espiritual é o quê? É uma escala, é um processo. Não é como o conhecimento físico. Não chega um tempo em que nós paramos de crescer. Sempre vamos estar crescendo. No conhecimento físico, nós crescemos. Chega, por exemplo, eu tenho 1,62 m, eu não vou crescer mais. Porém, no conhecimento espiritual, é como uma árvore, tá? Vai frutificando, vai crescendo, e assim é a nossa vida. Começa com uma semente, quando a palavra de Deus entra em nossos corações. No início nós temos muitas fragilidades, nós vamos enfrentando muitas dificuldades, muitas situações, muitas adversidades, mas a ordem é: cresça no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que vocês estejam gostando, que vocês compreendam. E, gente, o conhecimento de nós mesmos, nós precisamos conhecer a nossa essência. Sabermos que somos limitados, que somos pessoas que necessitamos da ajuda de Deus. E a palavra do Senhor nos diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, de mim, eu não tenho forças suficientes para vencer. Porém, em Cristo, sim, eu vou frutificar. E os resultados do crescimento espiritual são visíveis na vida de uma pessoa. O caráter de Cristo, ele vai sendo refletido, ou vai refletindo-se à medida que eu tenho uma vida espiritual com o Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando sobre o conhecimento de Deus,
E esse conhecimento humano, ele é inoperante. Quando eu conheço, né, quando eu quero prevalecer no meu conhecimento, na realidade, ele é inoperante. E o caráter existencial de todo o nosso conhecimento, Raimundo, tudo jóia, o caráter existencial de todo o nosso conhecimento de Deus, nós podemos ver que o conhecimento de Deus não é o único separado da responsabilidade religiosa moral. Ou mais exatamente, o conhecimento de Deus não é nunca separado da resposta que o homem dá através do seu culto, da sua obediência, da sua adoração. Quando eu tenho um certo conhecimento de Deus, o que é que vai acontecendo? Eu vou ter o desejo de estar em comunhão uns com os outros. Quando eu falo em comunhão uns com os outros, nós observamos na época da igreja apostólica que havia comunhão, que havia ajuda mútua. E hoje as pessoas estão bem distantes dessa confraternização ou desse amor fraternal, está fugindo das pessoas. As pessoas estão pensando mais nelas do que em ajudar o seu próximo. Portanto, meu querido, eu espero que você tenha compreendido sobre esse conhecimento de Deus, e nós queremos dizer para você que nós precisamos renovar a nossa fé a cada momento. Nós devemos acrescentar à nossa fé essas virtudes espirituais e compreendermos que em Deus nós podemos todas as coisas, em Deus nós podemos compreender que Deus é maravilhoso, Deus é um ser especial, tá? E quando nós estudamos sobre Deus, nós estamos refletindo sobre a sua divindade, sobre a sua verdade, sobre a essência da verdade de Deus, o caminho da salvação, a palavra de Deus dentro de nossos corações. E quando nós estudamos teologia, queridos, nós estamos buscando entender sobre Deus. Teologia é estudo sobre Deus. E a teologia, na realidade, ela estuda as religiões num contexto histórico. Nós pesquisamos, nós interpretamos os textos sagrados, os fenômenos religiosos. E a teologia, ela nos mostra muitos caminhos. É o que eu mostrei para vocês nesta manhã sobre o conhecimento de Deus, ok? Que Deus possa estar ajudando a cada pessoa neste dia, que você possa ter compreendido aquilo que nós, com muita paciência, mostramos para vocês, né, esse conhecimento maravilhoso, essa aproximação de Deus através de Cristo Jesus, que ele veio para fazer uma reconciliação, né? E nessa reconciliação nós temos Cristo em nossos corações, de uma forma maravilhosa, de uma forma muito especial. Eu quero pedir que você possa estudar mais, ver mais, porque esse conhecimento de Deus nunca termina. É um poço inesgotável, é uma área que nós vamos compreendendo sobre Deus. E o que é mais importante não é o fato daquilo que eu conheço, mas sim algo muito maior que está implícito neste grande conhecimento de Deus, é que ele me conhece. Isaías, ele diz que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Deus nos conhece. Ele me conhece como eu sou. Ele me conhece de uma forma maravilhosa. Ele é o meu melhor amigo, é o teu melhor amigo.
Que você possa nesta manhã buscar o conhecimento do Senhor e deixar Deus atuar na tua vida. Ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu conhecimento. Nós vemos a Preface to Christian, de Theology de John Meehan. Ele ilustra dois tipos de pessoas em relação ao cristianismo: observadores e caminhantes. Uns são aqueles que se sentam na sacada e apenas olham para aqueles que passam diante dela. Eles podem escutar a conversa dos caminhantes até falar com eles, mas são apenas pessoas que estão observando. Os caminhantes, ao contrário, enfrentam problemas, enfrentam dificuldades, que embora tenham sua dimensão teórica, são essencialmente práticos. Problemas do tipo, qual caminho seguir? Ou como fazer isto? Problemas que não requerem apenas compreensão, mas decisão e ação. Em qual dos dois grupos você está? Você é apenas espectador ou você é caminhante? Que Deus em Cristo possa, assim, abençoar a minha vida, abençoar a tua vida de uma forma maravilhosa. Eu te convido a você refletir em relação ao conhecimento de Deus. Você está na sacada ou você está no caminho? Você é um observador ou é um caminhante? Fale com Deus sobre isso. Entrega o teu coração ao Senhor Jesus Cristo. Deixe Ele operar em tua vida e em teu coração, porque tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. Mas eu posso ter, eu posso refletir, eu posso desfrutar. Um grande beijo, com muito carinho, do professor Nelson. Muito obrigado a todos aqueles que estiveram conosco durante esse tempo, ok? Beijos no coração.